Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando aí o segundo vídeo do dia e bastante coisa pra gente discutir e falar nesse vídeo aí, né? Pedi pra tu deixar o like aí antes do vídeo começar. Pedi pra você assistir o vídeo até o final, que eu tenho algumas coisas importantes pra poder conversar com vocês. E também, se você puder, segue a gente lá no Instagram. E informar vocês também que gostam de fazer apostas esportivas. Hoje tá rolando aí Nations League. Tem data FIFA nessa semana agora. Tem Brasileirão Série B rodando hoje e amanhã. Inclusive o jogo do Londrina é amanhã. E você que quiser fazer a tua aposta marota, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é uma empresa muito séria, paga rápido, paga bem. O primeiro depósito eles dobram o valor, limite máximo de até R$ 1.200. Indicando um amigo, você ganha R$ 20 para poder apostar e ainda tem um cash out. Você pode encerrar a tua aposta antes do jogo acabar. Se você estiver ganhando, você ganha, mas ganha um pouco menos. E se você estiver perdendo, você consegue retirar antes do jogo acabar e perder um pouco menos também. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Assim como eu, acredito que você em casa tá super, hiper, mega angustiado. O Brasileirão acaba na primeira semana de novembro. Hoje são 22 do mês. Nós estamos aí há 6 semanas, um mês e 2 semanas de saber, né? Isso é pro campeonato acabar, né? Saber se vai subir ou não. Acho que acredito talvez algumas rodadas antes ali, 1, 2 talvez, não sei. Vamos botar há um mês aí de entender como é que será o 23 do Vasco. Na primeira divisão, com um investidor, com grana para montar um time forte, competitivo, para pelo menos ali fazer um ano tranquilo, ou não, jogar pela terceira vez consecutiva a Série B, início do ano de ponta a ponta com uma SAF, que foi o que o Cruzeiro experimentou nesse ano, e pela primeira vez na história um time conseguiu matematicamente a sua classificação com 7 rodadas de antecedência. Foi o Cruzeiro, um clube que tem uma SAF, e no seu primeiro ano conseguiu esse resultado. Que fique bem claro a mudança que o Cruzeiro passou desde ter um dono e uma gestão profissional. Então a gente não sabe qual é o futuro que o Vasco vive. E eu gostaria de falar um pouco de presente, passado e futuro nesse vídeo aqui. Por que a gente está tão angustiado, cara, assim? Por quê? E eu começo a explicar o porquê olhando para a tabela. Mas entenda bem o que eu vou dizer aqui e vai formulando o seu pensamento de acordo com a minha explanação. O Vasco tem Londrina em casa, Operário fora, Novo Horizontino em casa, Sport fora, Criciúma em casa, Sampaio Corrêa em casa e Ituano fora. A gente está muito preocupado porque, esportivamente falando, o Vasco sucumbiu. O Vasco só tem de grande hoje a sua história, o tamanho da sua torcida e representatividade no futebol brasileiro e mundial. As pessoas olham, ali é o Vasco da Gama. Só isso. Porque esportivamente o Vasco hoje é um time médio para pequeno. É duro falar isso, mas é a realidade do Vasco dos últimos anos. E aí eu vou trazer um relato para vocês de uma conversa que eu tive com um dos meus melhores amigos, o Rodrigo, que é o editor meu do Futebolaço Podcast, trabalha comigo aqui no canal. E eu falei, cara, eu tô preocupado, não sei se o Vasco vai subir, a gente tá, angustiado. Ele, pô, cara, que isso, cara, o Vasco vai subir sim. Ele é flamenguista. Pô, mas qual é a tabela do Vasco? E aí eu fui passando os jogos. Aí ele, cara, com todo respeito, pô, cara, é o Vasco, bicho. Tem o Cruzeiro agora aí, que é um jogo difícil. Mas, pô, vocês estão com medo de Londrina, Operário, Novo Horizontino. Pô, o Sport é um time tradicional fora, mas, pô, é o Sport, né? Vocês são Vasco, Criciúma e São Paulo em casa e Ituano fora. É sério que vocês estão com medo de subir com uma tabela dessa? E é realidade, cara. Quando ele falou isso, você chega e dá uma tabela dessa para um flamenguista, para um tricolor, dos dois, do Rio, de São Paulo, o Grêmio tá na segunda divisão com a gente. Você pega aí um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Corinthians, um Santos, o cara vai olhar pra isso aqui, porra, mano, esses jogos que eu tenho aqui, eu vou dar 1 mês e meio de felicidade pra minha torcida aí, que eu vou atropelar todo mundo. Mas o Vascaíno não, cara, ele tá desesperado, não sabe se sobe, tá sem dormir, estressado, puto, xingando os outros, porque o Vasco tem uma tabela, de novo, com todo respeito às instituições, e todo mundo sabe que eu sou muito respeitoso com todos os clubes. O respeito que eu quero com o meu clube, eu dou dos outros. Então, pô, Londrina em casa, Operário fora, Novo Horizontino em casa, Sport fora, Criciúma e Sampaio em casa.
Ituano fora. Pô, irmão, o Vasco não podia estar preocupado sem dormir por uma tabela dessa. Mas esse time modorrento da gente faz a gente ficar com medo. É um time que o goleiro, eu vou falar isso no próximo vídeo, nos últimos 12 jogos tomou 17 gols, com ele falhando em alguns dos gols. A bola bate nos zagueiros e cai dentro do gol com recorrência. É gol contra, é zagueiro que pisa na bola. Eu, na nossa diretoria, e o presidente, que eu sempre falo aqui, eu não faço vídeo aqui político, fica aqui, fulano é isso, aquilo, enchendo o saco aqui, porque minha pauta aqui é futebol, eu tô aqui para falar de futebol, mas sempre pontuo. Falei isso, inclusive, pro Vitor Roma, pro Carlos Fonseca, pro Otto de Carvalho, que são da diretoria e tiveram lá no Futebolaço Podcast, até dando uma informação aqui, o Sérgio Frias está convidado e confirmado, ele vai lá no podcast dia 26 a 22 de outubro, mas está marcado já na agenda, ela vai lá. O convite serão feitos para quem é de oposição também, sem problema algum. Alguns já até receberam o convite como levem, mas não querem ir nesse momento. Então, assim, falei isso para eles e repito aqui, na minha opinião, o presidente Jorge Salgado e a sua diretoria são a pior diretoria da história do Vasco da Gama no departamento de futebol. Ponto. O Vasco nunca passou tanta vergonha igual ele vem passando nos 2 últimos anos, que é jogar uma segunda divisão e não subir, sem nem ter aspirações de subir pelas 7, 8 rodadas finais. E esse ano a mesma coisa. Um ano horroroso. Ele pega ali 10 jogos do Brasileiro de 20, não teve culpa. Bota aí 10% na conta dele, porque ele teve os jogos finais ali com um time com 4 meses de salário atrasado, mais 13º que o Campelo largou. Mas ainda assim é o pior presente da história do Vasco. O Vitor Roma falou lá no podcast assim, não, o Jorge resolveu o problema financeiro do Vasco. Mentira, pô, caiu no colo dele a SAF. Como cairia no colo do Leve, como cairia no colo do Júlio, do Sérgio Frias e do Campelo. E todos eles iriam fazer a SAF sim. Talvez ia ser por uma outra proposta, valor maior, menor, mas iam fazer. Todo clube que está estrupiado financeiramente está fazendo. O Atlético Mineiro, no final do ano, agora vai virar SAF, como eu trouxe para vocês aqui no último domingo. Então, assim, é piada, cara, é piada. E agora fica um apelo aqui pra nós, pra gente, que é sangue do mesmo sangue, vascaíno, que ama o clube e coloca o clube em primeiro lugar. Seguinte, galera, eu vou subir esse vídeo no canal ainda, mas eu já simulei aqui, ó, tá vendo? Ó? Vasco, Londrina, Sport, Ituano, CRB, Ponte Preta, pra mim, um simulado meu de quem sobe e quem cai. E até aqui eu acertei todos os resultados, tá? Eu já tinha marcado os jogos do Vasco. Vitória contra o Náutico, derrota contra o Cruzeiro. Daqui pra baixo eu não vou mostrar não vai dar spoiler pra vocês. O Londrina eu tinha acertado, ó. Empate contra a Tombense, botei vitória nessa rodada pra Ponte Preta, contra a Ponte Preta, tá? Eu acho que o Londrina ganha. Mas enfim, eu vou subir um vídeo sobre isso aqui no canal do meu simulado aí. Mas nas minhas continhas aqui, eu não vejo nenhum concorrente chegando a 60 pontos, tá? Posso estar redondamente enganado, porque o futebol, ele é assim, ele sempre tem aquela caixinha de surpresa, aquele resultado atípico, é por isso que o futebol é tão apaixonante. Lembro muito bem da luta contra o rebaixamento em 2020, o Sport eu dava como rebaixado, o Sport não cai, escapa do rebaixamento, inclusive com 2 rodadas de antecedência, muito em virtude de um jogo que ele ganha do Inter, que foi vice-campeão brasileiro, não foi campeão no saldo de gol ali, com o torcida do Flamengo vendo o jogo no celular, torcendo para anular os gols que o Inter vinha fazendo, e o Inter perde dentro de casa nas rodadas finais do Sport. Então, qualquer coisa que a gente coloque aqui, esse time que ganha, esse aqui empata, ali perde, é subjetivo pra caramba. Tá bom? Mas assim, um pedido que eu fico aqui, o Vasco tem 7 jogos a disputar, sendo 4 em São Januário. Londrina, confronto direto, Criciúma, Sampaio Corrêa e Novo Horizontino. Se o Vasco vence esses 4 jogos, ele chega a 60 pontos. Vai ser sofrido, não vejo o Vasco garantindo um acesso na primeira divisão antes das rodadas finais, tá? Mas vencendo os seus jogos em casa, é muito difícil o Vasco não conseguir o acesso. Só para vocês terem uma ideia, um spoiler, na minha conta o Londrina fecha com 57 pontos, tá? Caso o Londrina ganhe um jogo que eu não tô contando aqui, e não pode ser o jogo confronto direto com o Vasco, senão o Vasco diminui a pontuação que eu botei aqui, ainda assim na minha conta o Vasco chega a 61. Mas deve ter um empatezinho fora de casa num desses 3 jogos aí, perde os outros 2. Mas enfim, eu acho muito pouco provável. O próprio Sport teria que tirar aí os 5 pontos mais
conseguir fazer essa diferença dos no mínimo 12 pontos, que é o que eu acredito que o Vasco deve fazer nesses 7 últimos jogos aí, tá bom? Então assim, depende muito dos jogos de São Januário, e aí entra a gente na história. Eu sei que você tá com muita raiva da diretoria do Vasco, dos técnicos que passaram. Tem gente que é direito, é democracia, pelo amor de Deus, vamos respeitar a opinião das pessoas. Teve gente que era contra a SAF, não queria, e é um direito, é uma opinião, tá tudo certo. Mas, cara, no final, todos nós, acredito eu, que amam o Vasco. Então, todos nós acreditando e amando o nosso clube, nós temos, por obrigação e por inteligência, nesses jogos em São Januário, que o Vasco tem ganho muito em virtude da pressão que a torcida faz nos jogos, é a gente apoiar e levar esse time para frente. Se o Vasco vence esses 4 jogos em São Januário, a gente encaminha aí o nosso acesso, com sufoco, com susto, mas encaminha aí a volta para a primeira divisão. Então vai ser fundamental. Nós temos um jogo daqui a uma semana, quinta-feira da semana que vem, e eu peço, por favor, quem for a São Januário, apoie o time os 90 minutos. Se o resultado não vier, aí acabou o jogo, grita, xinga, só não quebra nada para não acontecer igual o Grêmio agora que perdeu 3 manos de campo. A gente não vai ajudar nada com isso. Então, vamos apoiar o time. O jogo contra o Náutico, placar mentirosaço. Falei isso no pós-jogo. Até o gol do Vasco que sai aos 31, se eu não me engano, né? O gol de pênalti do Raniel, de um lance fortuito, um escanteio batido do zagueiro de forma infantil, a lá Quinteiro, cabeceia com o mãozão aberto ali e surge um pênalti pra gente. E ali o jogo muda, porque até ali o Thiago já tinha feito 2 defesas, o cara perde um gol na risca do pênalti ali. Então o Vasco tem 5 empates nessa Série B jogando em casa. Vila Nova, Chapecoense, puxar na cabeça agora vai ser duro, Ituano, mas tem 5 empates em São Januário, ou seja, mesmo com toda a força e festa que a gente faz, nós não vencemos todos os jogos. Tem 5 empates na conta ali em São Januário. Então, por favor, vai, apoie teu time. E no final do ano, cara, tá claro assim, tá nítido, cristalino. Não dá pra contar com ninguém desse elenco aí pro ano que vem, à exceção dos garotos da base, que são ativos, tem valor de mercado, dá pra fazer dinheiro. E um ou dois aí pra estar no grupo. Porque o resto, cara... E a gente tem que até reavaliar algumas opiniões. Thiago começa o ano muito bem, mas teve uma queda muito grande, tá se mostrando um goleiro lento, pesado, não sei se ele tá com alguma contusão e não fala, mas é muito esquisito, ele quando toma uma decisão para voltar é uma lentidão, um negócio. O Yuri é aquele cara destruidor mesmo, né? Vai ter jogo em casa que... ele rouba, mas quando tem a bola no pé pensando, se a gente quer sonhar com coisa grande no campeonato ano que vem. O cara é limitado, né? Faz muito feijão com arroz, pode estar no grupo ali e tal. O Nenê é uma referência, amo ele de paixão, amo, tem relação pessoal com ele inclusive, mas 43 anos, 42 para 43 anos, complicado também, então assim, difícil, cara. A galera tinha ali alguma esperança ali no Quinteiro, começou a jogar legal, Bosa, não dá, mano. Não dá. O Conceição é vascaíno, cria da base, não sei, pra estar no grupo talvez, mas assim, não dá pra se apegar a esse grupo não. É abraçar os caras, ir até a reta final e até aproveitando, o Thiago tem uma frase que ele usa muito quando o Vasco ganha os jogos em São Januário, ele é bem marqueteiro, e nada contra, tá? Eu acho que no mundo atual é importante você saber vender a sua imagem, tá tudo certo. Mas o Thiago usa muito uma frase, a banca sempre vence. Com todo respeito, Thiago, a banca você poderia explicitar, né? Que no caso é a torcida do Vasco que sempre vence os jogos em casa. Porque se dependesse só de vocês, meu parceiro, a gente não ia subir, não. E até aproveitando, pegando o exemplo de 2021, que não tinha torcida nos estádios, voltou nos 4 últimos jogos finais ali. O Vasco, encerrada a rodada 31, tinha... Cadê? O Vasco tinha encerrado a rodada 31, 47 pontos. Esse elenco desse ano tem 1 ponto a mais do que o time do ano passado. E, inclusive, depois da rodada 31, nas 7 últimas rodadas, o Vasco fez isso aqui, ó.
e desembestou para baixo e acabou o campeonato em décimo. Deixa eu até pegar aqui, ó. O Vasco acabou o campeonato em 10º lugar, com 49 pontos a 6 pontos da zona de rebaixamento, tá? E a 59 a 15 pontos do G4, tá? Então ele estava muito mais perto de cair do que para subir. Então assim, a gente não sabe como será essa reta final desses últimos jogos do Vasco. E a campanha do Vasco é horrorosa. O Vasco só está dentro do G4 por incompetência dos outros e o nível do campeonato esse ano caiu muito. A Ponte Preta até outro dia estava na zona de rebaixamento, com medo de cair, deu uma arrancada e se ganha o Londrina hoje. Desculpa, fica a 4 pontos do Vasco. Tá? Fica a 4 pontos do Vasco. Para você ver o nível desse campeonato. E a gente está aí pedindo pelo amor de Deus aí para subir. Então, assim, o quarto colocado tinha 52 pontos. Tinha 4 pontos a mais do que a gente nessa rodada. Então o nível acabou muito, caiu muito, perdão. Ano passado o quarto colocado subiu com 63, já subiria. Né? O quarto colocado tinha 64, mas o quinto fechou com 62, então com 63 ano passado estava na primeira divisão. Então por isso que eu estou fazendo a nota de corte, começando a estar com a pontuação mais baixa, 60 pontos aí eu acho que vai ser necessário. Para isso, o gigantão da colina vai ter que contar com o apoio maciço da sua torcida, que vem sendo em todos os jogos, ninguém pode falar diferente disso. Inclusive já esgotou os ingressos para o jogo de quinta-feira. E é com a gente, galera. É com a gente. O futuro do Vasco vai depender muito dos jogos em São Januário. Então, calibra aí a tua força, a tua disposição. Eu sei que tá difícil, cara. Dá raiva torcer para esse time, pros últimos times, pro Vasco, de uma maneira geral. Aí tu bota tudo no pacote, bate no liquidificador. Mas não tem jeito, cara. A gente tem uma possibilidade diferente de anos para trás. A gente tem uma esperança, que é a SAF, é o aporte que está prometido já para o ano que vem, contando 120 milhões que entrou esse ano e não pode ser usado, porque atrapalharam e fizeram de tudo para o Vasco não poder contratar na janela e conseguiram. Então o dinheiro está paralisado para depois do brasileiro começar as obras no CT e começar a montagem do time. Então dinheiro para fazer um bom time ano que vem terá. Mas para tudo isso acontecer, depende do ano aí de 2022. Então que o Vasco possa pelo menos vencer esses jogos em casa. Eu não acredito, tá, que o Londrina não vai ganhar o jogo dele amanhã, mas contar com uma cagada aí do Londrina assim, embananar e perder pra Ponte Preta em casa, porque tá difícil, cara, tá difícil. E, de novo, nós empatamos 5 jogos nessa Série B em casa. A gente tem garantia nenhuma de que esse time modorrento do Vasco vai ganhar esses 4 jogos, tá? Londrina, Novo Horizontino, Criciúma e Sampaio Corrêa. O jogo do Londrina, então, com o adversário mais qualificado, não seria nenhum absurdo um empate, não. Mas, se o Vasco quer subir para a primeira divisão, é inegociável a vitória nesses 4 jogos em casa. E tentar beliscar alguma coisa fora, que eu já lavei minhas mãos com esse time fora de casa aí, que não dá para confiar, não. É isso, galera. Gelo no sangue, ficar ligado aí, mesmo puto, revoltado. É com a gente quinta-feira que vem. Vamos dar uma secada aí no adversário que joga amanhã. O jogo é jogado, lambaré pescado. Enquanto tem bambu, tem flecha. Então vamos torcer aí, vamos secar aí o Londrina. E é isso, vambora. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. 8 horas da noite estou no Futebolaço Podcast com a Samanta Alves, a Samanta do Passinho, torcedor ilustre do Botafogo. A gente vai bater um papo sobre Botafogo, sobre SAF. E a gente acaba falando um pouco de Vasco também lá. Valeu, fui!